Aê! Boa noite! Boa noite! E aí, queridos, como é que vocês estão? Estamos ótimos, e você? A pergunta que não quer calar. Já conseguiram jantar? Depois. É que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas quando a gente tinha as aulas, né? Eles viviam botando a câmera do pescoço para cima, assim, ó, porque estavam jantando, ou não estavam aparecendo, ou não iam jantar ainda, estavam sempre naquela loucurinha. Eu não entendi, já jantaram ou não? Estão só tomando... Vai ser mais tarde hoje. Não deu tempo. Que barbaridade. Vamos fazer a live com fome. Entregamos os últimos caninhos de creche, estamos com os nossos hóspedes jantaram, mas a gente não. Os bebês em primeiro lugar, né? Sempre. Quantos cachorros tem aí, além dos... Quantos de vocês? 6, 7? Nós temos 4, né? 4. E mais hoje, quantos aí? Hoje a gente tá com hoje com 2 hóspedes. Mas que bacana, que bacana. 15, né? 15. Final de semana, que foi feriado. E agora, para esse próximo final de semana também, que vai emendar feriado, a gente também tá... Com a lotação... Restam 1 ou 2 vaguinhas aí pra gente ter na manga, né? Que legal. Olha o tio Lute aí, ó. O tio Lute tá aparecendo aí. Vamos! Boa noite! Vamos! Que bacana. Vamos! O tio Lute tá em todos. Oi pra Marise, que estão aí. Ai, Pati, Marise! Isso aí, gente. A galerinha de vocês tá aí. Cumprimentem-os, conversem com eles. Me perdi agora. O Lute, vou te dar um recado, Lute. Daqui uns dias eu vou passar em Sombrio, eu vou passar aí para dar um oi em vocês, tá? Não vou entrar para comer churrasco dessa. A não ser que queira me convidar para comer churrasco. Não tô falando nada, né? Então, Carlos, não vê bem aí. Tá falhando bastante vocês aqui para mim. A gente? É. Espera um minuto, então. Ué. Tá chovendo? Alguma coisa assim? Internet? Para mim tá falhando. Para mim tá falhando bastante vocês assim. Deixa eu mudar também. Melhorou? Tá. Agora sim. Show de bola. Show de bola. Galerinha, vocês estão vendo a gente bem aí? Já vou comprar o carvão, diz o Lute. Então quer dizer que eu vou ter que levar carne. Tá bom, deixa a carne por minha conta. Vamos levar um osso pra nós roer. E aí, galerinha, então, teve 15 aí. Quanto é que é o máximo de vocês aí hoje, que vocês aceitam ficar? Olha, Carlos, hoje, para todo mundo ter conforto, bem-estar, a gente inclusive também, a gente está limitando aí a esses 15, mais uns 10, 20% no máximo, né? 1 ou 2 vagas a mais, para que todo mundo tenha conforto, qualidade na hospedagem, principalmente. Para que a gente possa estar acompanhando, porque continuamos ainda sem funcionário, então somos só nós 2, e é muito em cima dessa questão, né? Para que a gente consiga acompanhar realmente e oferecer um serviço de qualidade, né? Então, manter a qualidade. Mas deixa eu perguntar, são 15 hóspedes ou 15 ao todo com os 4 de vocês? Hóspedes. Não, hóspedes. Então tem 20 vagas aí, digamos assim, né? 4 já preenchidas, né? Então mais umas 15, 16. Na verdade, a gente conseguiria hospedar até mais do que isso, mas... Aí falta mão de obra. Exatamente. Aí a gente não conseguiria estar acompanhando todos eles, porque nenhum deles fica sozinho, sem o nosso monitoramento, sem o nosso acompanhamento, em nenhum momento. Todos dentro de casa, né, que é o mais importante. Na hora de dormir, eles dormem dentro de casa com a gente, dentro do nosso quarto, ou na sala. Dormia, né? Onde eles
quiserem, na sala, no sofá, no quarto, enfim. E... Essa cachorrada passa bem. E agora, graças a Deus, diferente do outro espaço, a casa é maior, então agora temos mais espaço e conforto para todos eles, né? Então a gente precisa zelar por isso, né? E a gente consegue acomodar tudo bem. Que legal, show de bola. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos se apresentar, né? A nossa audiência quer conhecer a história de vocês, eu quero saber mais detalhes da história de vocês antes dessa creche atual, antes dessa casa, né? Como que começou esse processo cachorral na vida de vocês? Como que vocês pensaram em abrir uma creche? Como que depois o tio Beto veio parar para essa creche? Enfim, não nos escondam nada. Um pedaço da minha história antes, que é mais curta, que daí depois a tia Su entra e me coloca de volta na história. Show de bola. Comecem, então, fiquem à vontade. Vamos lá. Eu venho do mercado de comunicação já há alguns anos, muitos anos na área de marketing, propaganda. E desde criança eu sempre fui amante dos animais, sempre tive muitos cães, né? Sempre tive vira-lata, tive Doberman, tive Setter, tive cães grandes, até ficar um bom período sem cães e retomar depois isso, né? Depois, quando a gente estava já casado, ter cães novamente, né? Então eu sempre, além de trabalhar muito nessa área de comunicação, eu sempre gostei muito de cães. Então, acho que daí, quando a tia Su vai contar agora, vai juntar as histórias, daí... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Setter irlandês, cara, aquele bicho munaia orelhudo. Cara, eu conheço um até hoje na minha história toda de cachorro. Um só. É o bicho coisa mais linda. Era linda, cara. Que massa. Eu acho um bicho incrível. Conhecer um, foi muito bacana. É Ringo. Ringo o nome dele. Ringo. A minha chamava-se Ágata, né? Pela cor da pedra, laranja. Era o nome dela. Se Ágata era uma pedra? É uma pedra? Ágata. Tá. É uma pedra que tem a cor laranja, ferrugem, âmbar, assim, bem... Aí eu dei esse... Conheço nada de pedra. Então tu veio da comunicação. Eu vim da comunicação, marketing, trabalhei em agência de propaganda, trabalhei em veículo, trabalhei como fornecedor de stand, de comunicação visual. Rodei um bom pedaço aí pela área. E quem é que faz a comunicação da Pet Creche Tia Su hoje? Hoje nós dois. Muito bom, porque eu mandei, eu tava conversando com o tio Beto no WhatsApp, ele disse assim, quando sair a imagem, manda pra Tia Su. Eu disse, tá bom, né? Eu pensei que o cara da comunicação que subiu a parada aí, mas é os dois, hoje, então, que... Hoje eu levo mais mordida, junto mais cocô, então... Eu tô na outra parte hoje. Tá mais na peleia da cachorrada, e a Tia Su gerenciando. Vida boa. A Tia Su é quem manda. É isso aí. Alguém manda e o outro obedece se tem juízo, né? Exatamente. Então, Tia Su, conta agora a tua parte aí, por favor. Então, eu desde que lembro de existir nesse mundo, eu sempre fui apaixonada por animais em geral. Não somente cachorro, mas vários. E calhou que meus pais nunca me permitiram ter cachorro. Então, assim, quando eu era criança, eu tive galo de estimação, galo que explorava todo mundo. Eu tinha 3 anos e o galo não deixava ninguém entrar dentro do quintal. E aí eu ia lá com 3 anos, pegava o galo embaixo do braço para as visitas entrarem. Então, enfim, mas isso sempre por curtíssimo período, né, de tempo. E, enfim, meu primeiro cachorro mesmo eu ganhei, eu já tinha acho que 23 anos, ganhei de presente de aniversário, e que viveu 17 anos com a gente. 17? Que cachorro era? Era um Yorkshire, um Yorkinho.
Eu morava em apartamento e morava com a minha mãe. Nessa época eu não conhecia o Beto ainda. E virou o xodó da casa, né? E minha mãe, nossa, quando eu casei com o Beto, anos depois, ele já estava com uns 14 anos, eu acho. E adivinha se minha mãe me deixou levar? Passei 2 meses chorando de saudade. E aí, como ele não foi, eu tratei de arrumar 2 plugs. Aí que vieram os nossos 2 plugs. Ô Beto, tem uma coisa muito importante nisso, né? Ela ficou contigo, cara. Não te largou por causa do York, tu viu? Claro! É verdade. Mas eu consegui falar com a minha mãe para ela deixar todo final de semana eu levar para. Teve guarda compartilhada. Mas enfim, nessa época eu trabalhava em shopping, eu trabalhei 25 anos em shopping. E os últimos 15 eu trabalhei na mesma empresa. E acabou que ao longo desses anos todos eu sempre amei muito o que eu fazia. O trabalho sempre foi muito importante para mim, eu sempre encarei com muita seriedade, muita paixão e muita entrega. Mas fato é que eu acabei adoecendo, eu tive uma depressão severíssima, crise de pânico, de ansiedade, a ponto de não conseguir, de paralisar e não... Mas assim, passava muito mal mesmo. Se vestir para trabalhar, olhar para mim e falar assim, não consigo sair daqui. Isso quando eu conseguia levantar da cama, enfim. Eu tive uma funcionária que passou por isso enquanto trabalhava comigo, né? Ela começava o turno dela começava 1h, às vezes era 1:55, ela me ligava ou o marido me ligava e relatava isso aí, né? Hoje ela tá bem, tá se tratando, tá bem, né? Bom. Consegue desenvolver as atividades, mas é uma luta, né, Tiosso? Olha, é algo que eu não desejo para ninguém. É inexplicável. E quem vê, pensa, tá bem, tá normal, não tem porquê, tem tudo, tá tudo bem. E enfim, né, E foi nessa época em que eu comecei, aliás, um pouco antes eu já começava a pensar o que eu vou fazer quando eu não trabalhar mais em shopping, porque é algo que é bem puxado, não existe trabalho que não seja, né? E até, inclusive, com a entrega que a gente precisa dar, porque quer que a gente faça. Mas, realmente, eu não tinha final de semana. Quando todo mundo tá viajando e aproveitando, é quando mais a gente trabalhava, né? Quando mais trabalha no shopping. Coincidência ou não, eu continuo assim. Todo mundo viaja e a gente fica com o cachorrinho dos clientes. Mas hoje, assim, aí voltando um pouquinho atrás, comecei a pensar o que eu poderia fazer que eu amasse e que eu soubesse que eu estaria pronta para fazer, ou que seria prazeroso para mim me capacitar para estar trabalhando com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Yorkzinho, né, faleceu com 17, mas com 14 vocês... quando ele tinha 14, vocês casaram, né? Uhum. E aí o Beto falou que te deu 2 pugs. Então, os cachorros na tua vida, esses pugs entraram antes da creche, né? Bem antes. Bem antes. Inclusive antes do Yorkinho virar estrelinha, né? Também. E conviveram harmonicamente até por um tempo. Depois ele virou estrelinha e daí nós ficamos com os pugs, né? E aí veio, na verdade, o nosso espaço nasceu da nossa necessidade como pais de pets. Quando surgiu essa necessidade, quantos pets vocês já tinham?
Não, a gente tinha dois, mas a gente levava, né? Os dois pugs. Frisando que a gente sempre foi de viajar bastante. Então, mas quando era pra praia, eles iam junto, porque a gente sempre fez questão de alugar casa para que eles pudessem estar junto. Mas, quando a gente viajava, vamos fazer uma viagem maior de avião, esporadicamente, assim, uma vez no ano, que a gente tinha que deixar eles em algum canto, né? E aí era buscava. Achar uma hospedagem. E eles eram acostumados e habituados dentro do nosso apartamento, né? E ficavam em cima da cama com a gente, no sofá com a gente. Viviam grudados, os dois, né? E aí, quando a gente precisava, quando se via com a necessidade, né, de viajar, e pensar, meu Deus, existiam ótimos lugares na época, isso a gente está falando de 2013, 2014. Existiam ótimos lugares, mas que o cãozinho dormia numa jaulinha, né? O máximo que acontecia era que eles podiam ficar juntos, que eram irmãos, né? Entendi. E eu pensava, meu Deus, e aí assim, mandavam foto uma vez por dia, uma única foto. A gente chegou a fazer uma viagem nessa época para Bahia e a gente ia passar 12 dias. Passamos 12 dias. Chegou no quarto dia, a única foto que me mandavam no dia inteiro era o Elvis, que era o meu pugzinho abricô, estava com o rabinho baixo. Ele nunca ficava com o rabinho baixo, a não ser quando ele estava doente. Nossa! Falei, vamos voltar agora. Ele não tá bem. Bahia, escutando, vamos voltar, vamos embora. Então, assim, era um desespero. E, enfim, aí passaram-se anos, até que foi amadurecendo e as creches e as hospedagens começaram a bombar pelo país todo, né? E aí a oferta foi começando a ficar maior e os serviços também foram começando a ficar diferenciados. E eu seguia sempre com esse pensamento, meu Deus, como eu queria alguém que eu pudesse confiar. Porque a saudade é inevitável, a gente vai ficar com saudade. A gente viaja, a gente fica com saudade do nosso cão. Mas assim, a questão da gente não ter da gente ficar nessa incerteza, será que tá bem? Será que tá comendo? Será que tá feliz mesmo? Será que estão cuidando? Será que tá sendo... onde ele tá dormindo? Será que tá passando frio? Será que tá... Estão dormindo juntos? Então... E aí foi dessa forma que foi surgindo a vontade de trabalhar com isso e cada vez mais eu pensando que poderia dar certo. Isso porque você ainda trabalhava no shopping? Isso. E aí eu pensava, o dia que for sair, vai ser com isso que eu queria trabalhar. Mas assim, eu pensava que ia demorar muitos anos mais. E acabou que com a minha doença, né, a depressão, enfim, acabou que saí num momento de crise assim, muito grande. Então, eu passei uns 3 meses bem quietinha, reorganizando minha cabeça, enfim. Carlos, eu tô só cortar um pouquinho, eu tô vendo que o pessoal tá falando que tá falhando o áudio. Ah, ele tá cortando, tá picotando um pouquinho. Tá dando para entender, mas tá picotando um pouquinho. Mas agora parou. Agora parou. Parou? Continue. E, enfim, aí foi dessa forma que surgiu. 2019 foi que eu saí do shopping. E em 2020, outubro de 2020, nasceu a nossa creche Pet Tia Sul. Plena pandemia, fomos corajosos, destemidos e malucos. Bem malucos. Porque, assim, bastante malucos. Mas parar para pensar. Me conta uma coisa. 2019 tu saiu, né? E aí foi para casa para se organizar, tratar o que precisava tratar, né? Pensar no que precisava pensar.
E aí, Sim. surgiu a ideia da creche. O que tu fez quando surgiu a ideia da creche? Eu sempre me interessei muito pelo assunto que envolvia cães, porque eu tinha os meus dois. E nessa época o Elvis já tinha virado estrelinha também, ele teve linfoma, bem novinho, com 3 aninhos. Fizemos o tratamento, quimioterapia, enfim. A minha Miss Assim, tá com um corte de barriga a barriga, quase, a Miss, né? Fez semana passada. De novo, pela segunda vez, ela já tirou câncer daqui, né? Faz 7 dias, tadinha, tá? Toda e ela tá taiada. bem? Tá bem doido, não quer parar quieta. Tá com uns 40 pontos na barriga e não quer parar quieta. Eles são impressionantes, né? Eles são muito espirituosos. Não, meu Deus. pra eles, acho que ela sentiu dor aparente, né? Porque eles são muito, como é que eu vou dizer, muito fortes a isso, né? Muito resistentes à dor. Pelo que aparenta, ela sentiu dor na primeira noite, assim, no primeiro dia, porque no outro dia, e aí agora não quer usar mais roupinha, já tá roendo a roupa, já rasgou a roupa. Ó, tá sendo minha cadela mesmo, né? Bem louca. E aí, o Elvis então virou uma estrelinha, e aí você começou a estudar? O Bud veio... 2020 o Bud ou 2019? O Bud veio o Bud foi 2018. 2018. Voltei um pouquinho atrás. Chegaram a ter 3, então, ao mesmo tempo? Não. O Elvis foi antes. Nessa época com 2. O Elvis morreu. Faleceu o Elvis. Faleceu o Elvis, aí ficamos com o Ozzy, que era o Pug Preto, e com o Bud, que era o SRD do que nós adotamos. Mas o Bud veio depois da morte do Elvis? Veio. 5 dias depois. 5 dias. Porque o nosso Ozzy estava numa depressão, cara, que parecia que ele não ia sair, sabe? Ele não sabia ser sozinho. Sentem. Gente, a gente eu não sei se eu contei essa história pra vocês do Guma e da Magu, o meu dálmata, né? Enfim, que fez a história toda de eu ir pro lado de cachorro. A Magu era a parceira dele. Os dois tinham 1 ano de diferença, viveram praticamente a vida inteira juntos. Ela faleceu 3 meses depois, ele foi. Nossa. Ele não tinha absolutamente nada. Começou a convulsionar, apareceu um câncer no cérebro e faleceu. Ele não tinha nada. Como eles sentem? Desculpa interromper, por favor. Era esse o meu maior medo de acontecer o mesmo, e eles eram ainda meio bebezões, tinham 3 anos, né? E, enfim. Aí nisso, em 5 dias, mas essa é uma outra história, para um outro momento, que é linda também, a maneira como o Bud apareceu na nossa vida. Eu vi ele na rua, não consegui parar para resgatar, e 1 semana depois eu consegui encontrar. Olha. Gente, assim, mas é uma história longa para outra live. Vai me contar aí no churrasco. Boa. Isso em 2018, e aí em 2019 veio o Beco, então aí nós ficamos com 3. E 2019 veio dia 1º de maio. Dia 1º de maio de 2019. E aí nós estávamos com 3 dentro do apartamento. Um Pug, CRD e o terceiro era um maltês. Um maltês que não é maltês, é maltês tabajara. Um bichon bolonhês. Meu chapéu. Nasceu na Itália com um pai avô e o outro é norueguês. Sim, Bolonha. O Beto disse que descobriu isso e que fala em italiano com ele entende. Falo italiano com ele me responde. Judiação. A gente tenta, né? E aí, enfim, 1º de maio de 2019 veio o Beco, ficamos com 3, e quando foi final de setembro de 2019, saí do shopping.
Quando foi dia 1º de agosto de 2020, a gente alugou o nosso primeiro espaço. Fizemos um contrato de 5 anos. Isso já pensado na creche. Somente pensado para ser creche e hospedagem. Né? Quando ela saiu do shopping em setembro de 2019, a ideia já estava na cabeça que nós iríamos trabalhar com isso. Que eu iria. Né? Que ela iria, na verdade. Né? Eu continuaria na comunicação como eu estava e que a pandemia acabou me tirando, né? Esse emprego. A princípio, o planejamento perfeito, né, Betão? Arroz e feijão garantido, Tiaçu indo para outra área, né, explorar uma outra situação, tudo certo. Sim. E aí, Betão teve que se desligar. Tiveram que desligar. Eu trabalhava na comunicação, em agência, e 98% dos meus clientes eram bares, restaurantes, empresas de evento. Fechou tudo, né? Empresas que dependiam muito do serviço. Agora travou. Parou? Voltou. Paramos, voltamos. Você estava dizendo que essas empresas dependiam muito do serviço. Isso aí. De serviço, e com o lockdown elas acabaram fechando, né? Sim. E aí você saiu da empresa. Eu perdi todos os meus clientes e aí a agência, óbvio, que não tinha como me segurar, né? Sim. Não tem como, né? Aí, a creche ainda não existia. Não existia. No planejamento. No planejamento, sim, mas a princípio para ser somente eu. E, enfim, foi depois disso que veio pandemia, foi aí que acabou acontecendo tudo isso com o Beto. E eu precisava começar a trabalhar, e aí veio aquela loucuragem de pandemia, da gente preso dentro de um apartamento, a gente com os 3 cachorros, e um medo, aquele medo, aquele pavor, né, que estava todo mundo passando, e que a gente pensava, meu Deus, vai acabar já mês que vem, e chegava mês que vem, não acabava, enfim. Só aumentava. Só piorava. E aí foi que eu pensei, não, vou começar a procurar logo uma casa, porque daí pelo menos a gente fica lá na casa e vai ajeitando tudo, do jeito que a gente tá parado aqui, a gente fica lá e vai ajeitando. Vamos trabalhando E detalhe, a gente não tinha muita verba e eu tinha em mente. Ô galera, vocês viram que ela disse que não tinha, né? Porque agora tá forrada. Ai, amei. Amém, recebo. Venha. Mas é que eu imaginei, na verdade, que iria gastar X com isso. Acabou que eu gastei 3, né? 5 vezes X. E assim, já não tinha mais de onde tirar, fiz empréstimo, e era, meu Deus, e era minha mãe ajudando, era a mãe do Beto ajudando. Era, meu Deus, e assim, e a creche acabou nascendo com a ajuda abençoada de amigos queridíssimos nossos, que os nossos dindos de casamento... Começou a cair gente de tudo quanto ela... Vamos ajudar e trabalhar. E o outro limpando, e o outro lixando. Nosso dindo fez os brinquedos todos maravilhosos, lindos ficaram. E aí amigos vindo e cada um ajudando um pouquinho, e sei que assim, foi indo, e quando a gente viu, tava em pé, e a gente, eu costumo brincar que não foi a gente que inaugurou, nós fomos inaugurados. Por um cliente que tem que ser vocês. Por um cliente que foi indicação da nossa madrinha de casamento, e aí ele falou, não, eu vou viajar e a minha cachorrinha vai ficar com vocês. Tô deixando aí.
Aí eu falei, não, mas a gente ainda não está pronto para hospedar. Pode levar para o teu apartamento, vocês estão com Aí ela. eu falei, a gente não tem estrutura aqui ainda para dormir aqui, então a gente precisa ir para apartamento. Não tem problema, vocês passam o dia aí, à noite você leva ela para o teu apartamento junto, não tem problema. E Cara, foi assim. olha isso, gente. Olha o nível, né? Ao mesmo tempo que o nível de responsabilidade é enorme, mas olha o nível de confiança. Cara, isso não tem preço. Exatamente. Lembra quando tu falou lá no início da live, que tu disse assim, cara, me matei muito tempo procurando um lugar, né? E era isso que tu queria, né? Tu queria se sentir dessa forma com que esse primeiro cliente se sentiu, né? Exatamente. Isso não tem preço. Não tem preço. E aí fomos inaugurados dessa forma. O nome da cachorrinha era Princesinha, eu nunca vou me esquecer. E uma fofa, uma Shih Tzu. E fato, foi dormir, a gente passava o dia na creche, no espaço da creche, e à noite a gente ia pro apartamento, né, pra casa. Com e 3 mais a Princesinha. Aí com 4 dentro do apartamento. Enfim. Alguém perguntou, a Bárbara perguntou de onde vocês são. Vocês são Curitiba mesmo ou é alguma cidade? Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. Uhum. Inclusive é o meu próximo, a minha próxima aterrissagem. Estamos esperando, hein? A costela te espera. Eita, nós, já estão me coçando. Enfim, aí foi dessa forma que fomos inaugurados. Isso foi em? Isso foi dia outubro de 2020? De 2020. 8 de outubro. 8 de outubro. Me diz uma coisa, cobraram por essa primeira hospedagem? Sim. Que massa, cobramos. Empreendedores já top. Mas é que você não está entendendo, o dinheiro precisava entrar, a gente já estava apavorado, desesperado, e pandemia. Gente, assim, olha, e aí a gente, nesse espaço, a gente tinha imaginado fazer a creche e a hospedagem quando fosse, na minha concepção, o que eu achava? Beto continuaria com o trabalho dele, eu iria estar com a creche, e eu, na minha cabeça, pensava que ia demorar ainda até alguém hospedar o cachorro, que precisaria ter confiança, conhecer, e foi o contrário, né? Já começamos com óculos. E aí a gente não tinha essa estrutura dentro da casa, a casa lá era muito pequenininha, a gente se adequou dentro de uma casinha, assim, uma meia água, com 3 cômodos, e a gente foi colocando o necessário para a gente poder estar ali, uma cama de casal, um sofazinho, fogão a lenha foi a nossa primeira aquisição, porque no inverno era muito frio, e meu sonho era esse. Beto, deixa eu já te dar uma tarefa. Tu tens uma força-tarefa. Aqui em casa, eu nunca consegui botar um fogão a lenha. Eu preciso fazer uma força-tarefa de convencimento. Cara, meu Deus, que maravilha! Isso é a melhor coisa que existe. A gente está sofrendo aqui no novo espaço porque a gente ainda não colocou o fogão. Eu quero levar a patroa aí para Curitiba junto, né? Aí nós temos que fazer uma força-tarefa. Tem que fazer uma força-tarefa. Você quer que eu ligue para a dona Mariana? Eu ligo hoje já e falo para ela. Vamos ter que dar jeito. Vamos ter que dar jeito. Tá começando a esfriar aqui, né? Já tá Curitiba, inverno, é frio, né? Olha aí. Começando a esfriar, eu já tô pensando, meu Deus, o fogão, nosso fogão. Foi presente da minha mãe. E eu brinco que a crechinha, eu falava para todos os clientes no começo, e depois também. Eu falava, aqui... eu quero que todo mundo que chegue sinta meio um clima de casa de vovó. De vó, sabe? Com fogãozinho a lenha, E era assim, era pequenininho, mas era bem aconchegante. Tudo simples, super simples,
mas muito aconchegante e cheio de amor, né? Que de legal. Amor, de muita entrega. Que legal. E Vocês devem ter sentido que aqui funciona assim também, né, Beto? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Quero um programa ali. Tudo bem, me viro. Nós damos jeito. Tá bom. Vou botar umas galochas, um poncho. E aí? E os próximos clientes? 2020 veio, né? E os próximos clientes, como é que começou a surgir? Como é que tu começou a divulgar a tua creche? Né? Como é que foi o segundo cliente? Veio logo, não veio? Então, a segunda e o terceiro cliente estão nos assistindo. Olha aí, cara. Tinha cliente nossa, cliente minha, que era cliente do shopping, e eu sempre fui tão enlouquecida por animais, por cachorros, que as clientes acabavam, eu trabalhei 15 anos na mesma loja, né? Então acabava conhecendo as clientes e elas me conhecendo também, então todo mundo sabia que eu era apaixonada por cachorro, enfim. E aí, através do Face, do Instagram, que elas eram minhas amigas no Face, enfim, eu fui começando a divulgar antes da gente, quando a gente fez a logo, foi o Beto que criou a logo, já lancei lá no Insta e no Face. Na época era mais Face que eu tava com mais pessoas conhecidas, assim, né? Sim. E, enfim, aí muitas clientes já dessa época já falando, meu Deus, quando que inaugura? Quando que inaugura? Porque eu tenho um cachorrinho, eu quero levar. Vai ser com você. E, assim, nem tinha ainda nada montado, mas as clientes já nessa confiança, por já me conhecerem há anos e saberem da minha paixão e eu era um assunto que realmente me interessava, eu sempre me interessei muito, porque eu tinha os meus, né? Então, sempre tentei fazer o máximo possível para para oferecer o melhor para os meus. E acabou que isso tudo eu estendi para os nossos clientes, né? O nosso hoje, assim, o nosso principal mote, vamos falar assim. Travou de novo? Não travou. Não, tudo certo. Não? O nosso principal chamariz hoje é que eu abaixo porque eu fico escrevendo a história de vocês aqui, né? De vez em quando eu olho para o lado. Que a gente possa oferecer para os nossos clientes próximo daquilo que o cão deles tem em casa. É o carinho, é o amor, é a atenção, tudo aquilo que eles precisam, né? Tudo que um cão precisa, carinho, amor, atenção, estímulo e cuidado. Isso é muito importante a gente tentar manter, né, aquilo que tem em casa e, obviamente, dar mais coisa ainda de cachorro para eles, né? Porque nem sempre em casa eles têm aquela coisa de cachorro, socializar, ter outros cachorros para brincar e tal. E isso uma creche, um hotel, uma creche hotel consegue proporcionar muito, muito bem. Me diz uma coisa, como é que foi o primeiro Natal e Ano Novo? Primeiro Natal e Ano Novo foi uma loucura! Loucura! Gente! Os dois loucos do cachorro aqui. Quantos? Eu quero anotar. Quantos? 24 no Natal e 30 no Ano Novo. Quando vocês disseram que era louco, eu não achei que era tanto. Pensa, e detalhe, todos dormindo dentro de casa da gente. Lembrando que essa casa ali era minúscula, 3 cômodos. Tinha cachorro espalhado por tudo. Tinha cachorro pendurado nas paredes. A gente foi muito maluco, muito maluco. Mas frisando que foi assim, nesse ano de 2020 para 2021, foi um ano de muita estiagem aqui. Então foi um ano que não choveu. Graças a Deus. Então, cara, Natal era meia-noite, cachorrada lá fora brincando, todo mundo brincando. Junto, né? E todo mundo entrava realmente só para dormir. Para dormir e no momento de comer, né? A alimentação a gente fazia um por vez lá dentro, então, enfim. Um por vez, ou núcleo por vez, né? Os que eram irmãozinhos que comiam juntos.
estamos todos em separado, né? Mas então foi aquela festa, né? Imagina, gente, 30 cachorros. Ah, eu fiquei com 25 no meu ano novo. Cara, que peleia. Que peleia. Gente, eu tive a capacidade, eu tive a loucura de 25 cachorros lá, diferente, né? Sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, obviamente, né? Cachorro de tudo quanto é jeito. E eu ainda convidei um casal para fazer um churrasco. Um cachorro pulou a cerca, tentou morder a minha afilhada. Meu Deus do céu, cara. Não, olha, que doideira. A gente se mete em cada uma. Não, isso sem contar que o espaço que a gente alugou, gente, hoje pensando e olhando para trás, eu penso como a gente foi corajoso, como eu fui corajosa, como o Beto foi corajoso, e ele, assim, comprar a minha, tipo, não, você quer? Vamos. Porque, assim, hoje olhando, eu penso, meu Deus, o estado que estava, assim, muito precário. Não, quando a gente pegou o terreno, parecia que tinha acontecido a guerra do Iraque ali. Então, assim, a gente teve que investir muito. Tio Beto fez um consórcio com as máquinas de cortar grama. Cara, máquina de cortar grama, terra e tudo, cara. E dá-lhe pedrinha, e dá-lhe... Nossa, foi uma loucuragem, cara. Mas a gente, a princípio, pensando, temos 5 anos aí de contrato para a gente tirar todo esse investimento. Show. Aí entra o assunto da live. Com 2 anos de contrato, o proprietário do imóvel olha pra gente e fala assim... Olha, não, manda uma mensagem. Manda uma mensagem no WhatsApp. Estourou um problema financeiro meu e o terreno terá de ser vendido para não ir ao leilão. Tá, para aí. Eu quero saber, nesse ponto, antes disso, com a mente tranquila, tudo bem, não estávamos sabendo de nada. Como é que estava a empresa? Porque isso já era 2022? 22. Isso, você já tinha um ano de empresa. Como é que estava a empresa nesse momento? Quantos cachorros estavam atendendo? Nossos clientes a 1000. Isso foi no início de 2022? Foi setembro de 2022. Final de 2022. Setembro de 22. Então lá estava... Né? Que a gente ficou sabendo que o imóvel ia ser vendido. Sim. E até lá, então, quantos cachorros vocês já tinham matriculados na creche? Como é que estava a empresa? Olha, tanto creche quanto hospedagem, assim, estava, graças a Deus, desde o princípio, a gente foi muito abençoado e muito... Porque, querendo ou não, a gente até conseguiu algo, assim, muito... É inexplicável. Não tem muito como explicar. Eu não sei como é que é a questão de controle de vocês financeiros. Vocês têm uma ideia de quando que vocês atingiram o ponto de equilíbrio da empresa? Até hoje a gente não tem esse ponto de equilíbrio. Então, não tem porque não tem o controle ou porque não alcançou mesmo? Ainda não alcançamos aquilo que a gente pretende e que não... Tá, mas o ponto de equilíbrio é receita e despesa igual. Isso já alcançou naquela época. Sim. Isso alcançou, claro. Ponto de equilíbrio é isso, né? É o que tem de despesa entrar de receita. Perdão. Achei que era quando foi isso? Eu achava que era a gente conseguindo... Tá bem, porque, graças a Deus, Carlos, com a pandemia, foi o momento que todo mundo até nos usou como válvula de escape, porque os cãezinhos tinham que ir para algum lugar. Ou seja, nós começamos já trabalhando muito e nós não paramos. Entendi. Mas assim, eu acho que não muito nesse ponto de equilíbrio, porque a gente não tirava o nosso salário, tá? Isso a gente não tirava. Mas se sustentava dali. Sim, a gente sobreviveu tranquilamente, se sustentava.
Mas então tirava, né? Tirava. Não tirava talvez o que desejava, mas o sustento tirava. Não sei. Mas tivemos muita ajuda aí no meio desse Legal. meio tempo, muita ajuda de família, enfim. E nós tínhamos uma média de hospedagem, acredito, uma média mensal de hóspedes. É que assim, variava muito, porque tinham hóspedes que vinham só passar o final de semana, ou um dia só do final de semana, e tinham hóspedes que ficavam hospedados 17, 20 dias. Então, uma média de hóspedes mesmo, mensal, acredito que a gente estava atendendo num mês sem feriado, né? Que quando tinha feriado aí era bem mais. Mas num mês normal, sem feriado, acredito que uma média de uns por mês, não tem esses dados aqui para te passar já logo mas acredito que uma média de uns 30 cães no mês. Não eram todos os dias. Isso eu digo uma média. A gente chegou a atender mais do que isso e outras vezes um pouco menos. E de cãozinho de creche, a gente acredito que nessa época aí, ano passado, né? A gente devia estar atendendo. É uma média de 20 dias, né? Uns 18 por 18 dia. a 20 por dia. Levando em consideração que a gente também tem meio período, né? Período da manhã, período da tarde e o período integral. Mas dava 18 cães no dia. Mais ou menos, a média. Sim, é bastante cachorro, gente. Bastante. Só que tinha um porém. Lá nesse antigo espaço, em dias de chuva, a gente não tinha atividade de creche, a gente ficava só com hóspede. Por quê? Esse foi um ponto que batemos bastante. Um dos nossos maiores atrativos, que era o espaço ao ar livre, aquele gramado imenso, e muita natureza, muito tudo, quando chovia, a gente não conseguia. Eu lembro uma vez que vocês mandaram uma foto daquela chuva que deu violenta. Nossa, alagava tudo. Alagou tudo, né, cara? Virava uma piscina, assim. Uma piscina, um alagadão. Um alagado. E assim, lembrando que a gente mora em Curitiba, a gente não mora no Ceará, né? A gente deu sorte no primeiro ano, ficou de estiagem. No primeiro ano a gente não sentiu isso, mas então, vocês não tinham estrutura, para dias de chuva. E olha, aí foi que a nossa saúde começou a ficar abalada também, porque assim, a gente não conseguia dormir direito, porque quando chovia a gente ia dormir com aquela preocupação de tomara que não chova, tomara que não chova, tomara que não chova, e se começava a chover eu já acordava e pensava, meu Deus, tá chovendo, como vai ser amanhã? Ai, meu Deus, e aquela ansiedade, né? Enfim, aí e a gente tentando dar conta e tentando nos movimentar de alguma forma para resolver esse problema, né? Que era o único problema que a gente estava tendo nessa época era esse, não conseguir receber os cãezinhos em dias de chuva. O único não. Isso, né? Além de tudo, afetava o faturamento, né? Exatamente, porque daí não tinha uma constância. E vocês nem conseguiam fazer recorrência, né? Conseguia. Então, aí foi que, desde o princípio, isso é uma coisa até que eu acho que eu nunca comentei com você, Carlos. Já desde o princípio, desde o início, qual foi a ideia que eu tive a respeito disso? Já que iam ter dias de chuva e que o cachorro não ia poder ir, e desde o princípio a gente sempre teve também os pacotes mensais, que foi que a gente começou a oferecer para os nossos clientes. O pacote era mensal, mas o cliente tinha até 2 meses para utilizar. Então, 60 dias para usar aquele mesmo pacote. E as datas deles acabavam ficando no flutuante.
E aí eu comecei a controlar comecei não, desde sempre, controlava por número de vindas do cachorrinho. Então, assim, o cliente paga o pacote de 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, vezes 4 semanas, 8 vindas. E aí eu monto uma tabelinha no WhatsApp e vou descontando cada dia que o cliente vem. Só que assim, o ideal, né, sempre é ter o dia certo do cachorro vir e tal, até para que a gente possa se programar, saber qual é o cachorro que vai estar lá, para a gente saber se a gente pode fazer uma avaliação ou uma adaptação em tal dia. Se pode haver um ponto de conflito ou não. Isso, então assim, era uma loucura, porque quando chovia muito, 5 dias seguidos de chuva, dava o dia de sol, o que você acha? Bombava. Aí todo mundo queria aparecer. Com razão. Cara, que peleia. Não, mas pensa na peleia. Imagina vocês com uma estrutura para receber 18 cachorros. E aí do nada tem 30 lá dentro. Exatamente. E a gente dava conta, meu amigo. E aí, só que aí foi que a gente foi começando a mudar, a gente foi começando a limitar o porte dos cães, porque a princípio a gente não tinha essa limitação quanto a porte. A gente atendia muito Golden, muito Border Collie, ou cães mesmo sem raça definida, grandes. E que demandavam, né? Tem muita energia e precisa de espaço. E é um outro tipo de manejo de um cãozinho muito pequenininho. Nossa. Que a gente também atendia. Bem diferente, bem diferente. Enfim, aí a gente já, em 2022, foi que a gente começou a limitar isso, devido à nossa necessidade, né? Aí a gente segurou mesmo os grande porte mesmo. A gente continuou somente com os que a gente já tinha matriculados. E tivemos que fazer isso para conseguir dar conta. E aí, enfim, né? A preocupação toda existia. Ainda não estávamos, e assim, nossas famílias, nossos amigos, todo mundo, começava a chover, ai meu Deus, a Sully e o Beto, ai meu Deus, os cachorros, ai meu Deus, e agora? E a creche? O que vai ser? Ai, como é que tá? Foi uma peleia. E aí foi, assim, muito difícil, porque o financeiro começou a pegar bastante, e fora isso, a manutenção lá era muito grande, a respeito de tudo. Não era só a grama, não era tudo. Só grama eram 330 metros de grama. Jesus amado, cara. Começava num dia, quando terminava na última ponta, já tinha que cortar o início de novo. Não, e assim, manter, né? Manter, não era nem só... porque deck, a grama morria. Muita madeira. Então, cara, tinha que mexer com muita madeira. Não, o trem era louco. Eu vi os brinquedos de vocês lá, de plástico, e eu sempre gostei mais da madeira, enfim, achei mais bonito e tal, mas sabe que, cara, esse ano vai ser plástico. Não vai dar mais, cara. É vida. É vida, cara. Passa uma água, um pano e dentro. Tudo limpo. Não, eu tô com os brinquedos que eu fiz lá que já estão assim, ó. Então. Ah, cara. A gente não dá mais. A gente pensou até por conta da questão do investimento. Não, e afetiva mesmo, né? Porque foi nosso Dindo que fez os brinquedos lá da creche, da primeira creche. E a gente queria muito trazer para a creche nova. E eles estavam em pé. E eu achei que muita parte estrutural deles eu conseguiria trazer. Que a gente iria conseguir reaproveitar. As rampas estavam deteriorando, isso eu sabia que eu ia tirar. Cara, quando foi desmontar, a parte estrutural fez assim. Acabou tudo. Mexeu, os cupim que estavam segurando se soltaram. Vambora!
Puta merda, cara, que E loucura. aí a gente não pôde reaproveitar. Na verdade, já eram brinquedos que foram feitos. A gente sempre teve muito essa preocupação Sustentável, né? com essa pegada sustentável, da gente poder reutilizar, impactar o mínimo possível o meio ambiente. A gente faz compostagem, a gente a gente contratou o serviço. Uma empresa que faz compostagem de lixo. Para ser feita a composta. Para diminuir o número de sacos, né, de lixo que vai para o ambiente, de material plástico. Desses brinquedos, de 40 pallets que a gente usou durante a obra, de madeira, de caixaria que foi usado durante a obra, foi tudo desmontado e reaproveitado. Que legal. Então, e agora ele dá uma pergunta ali agora, como estão? Aí vai. Calma. A gente já pula setembro de 22. Veio o bendito, porque agora é bendito WhatsApp. Bendita mensagem no WhatsApp. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês me conheceram antes ou depois dessa mensagem? Depois. Logo depois. Logo depois, tá. Então agora conta então, setembro de 22, chegou essa mensagem de que tive um problema financeiro, vou vender o terreno e o surtamento começou. Mas aí ele foi muito esperto, porque ele falou, não, mas vocês podem ficar aí me pagando aluguel, até eu vender tá tudo resolvido. Eita, nós. Quanto tempo foi isso? Não, e aí, assim, e trabalhar com isso, com essa incerteza e lidar com tudo isso, meu Deus, e eu comecei a pensar, passei, nossa, noites e noites e noites em claro, a gente não conseguia dormir direito, nossa, e aí, assim, 2 anos que a gente já tinha a creche, né, aberta, já fazia 2 anos e 3 meses que a gente estava pagando aluguel, mas a gente demorou, a gente começou a pagar, a gente alugou em julho e a gente abriu, fomos inaugurados em outubro. Então a gente já tinha aí 2 anos e meio pagando aluguel ali e contando que teriam mais 2 anos e meio pela frente para conseguir tirar todo o investimento que a gente tinha feito e para conseguir realmente, né? E aí, assim, a clientela, todo o trabalho de clientela e de tudo. E eu pensava, meu Deus, o que a gente vai fazer? No começo, o Beto começou a procurar em outros bairros e tudo mais, porque assim, a gente ficou apavorado. E... Imagina, cai o teu chão, cai o teu alicerce. 2 anos... Quase 2 anos de empresa, né? Foi 2020. Praticamente 2 anos de empresa, 2 anos e mês de empresa e aí do nada, cara, eu tenho que fechar e o que eu faço? E aí eu sei que eu pensava... E pensava nisso, né? Tem que fechar, o que eu faço? E no outro ponto, assim, eu tenho que reinvestir, eu tenho que fazer manutenção, tudo isso gasta. E tu ainda eu vou continuar e tu ainda estava correndo atrás do primeiro investimento. Exatamente. E aí, tendo que sair, ter que enfiar dinheiro de onde você vai sair, o que você vai fazer? Como fazer isso? Eu tenho uma dúvida. O apartamento vocês colocaram no negócio ou era alugado? O primeiro? Não, o apartamento já era nosso e... Era do Beto. Antes da gente casar até. Botaram no negócio. Não, tá fora. Não, porque a gente tinha todas as nossas coisas no apartamento, né? Nossos móveis, tudo tava lá. A gente até pensava, vamos alugar e tal, só que com tudo nosso lá, até roupa, tudo tava lá, porque na creche não comportava. Eram 3 cômodos mesmo, não tinha nem guarda-roupa lá. E então, assim, como foi? Não entendi. O dono do terreno pediu a volta ao imóvel. Isso. O dono do terreno ia vender o terreno, ia vender o imóvel e eles teriam que sair dali. E era um imóvel alugado, né? E, enfim, sei que saímos procurando desesperadamente.
chegamos a ver diversas, mas diversos, de tudo quanto é tipo de imóvel que você possa imaginar. Nós te conhecemos. E aí eu, lá no Instagram, um dia da creche, aparece ali nos meus stories e me chamou muito a atenção. E assim, eu estava num momento assim tão fragilizado, de questionamento também, pensando, meu Deus, será que é para continuar com isso? Será que, Deus, você está querendo me dizer que eu não posso mais seguir? Não é esse o meu caminho? Não é para eu continuar com isso? Cheguei a questionar, E aí, da mesma forma como eu questionava, eu conversava muito com Deus e sempre pedindo... um direcionamento. Que me mostrasse o caminho certo, né? Nos guiasse. Aí vem você, não sei o que. E assim, eu sigo muitas creches, muitos. Tudo que é ligado ao mês, né? Tudo que é ligado ao mundo creche. Então vivia aparecendo muita coisa para mim, muito. E a gente querendo também. E tendo essa preocupação de sempre estar nos capacitando, a gente sabe que é uma coisa contínua, que não dá para parar, não pode. Só que, e aí eu pensando, meu Deus, eu preciso de uma luz, meu Deus. Aí veio era um patrocinado seu ali no Stories, e aí eu falei, nossa... Alguma coisa me chamou a atenção, que eu não consigo me lembrar o que foi. Mas alguma coisa me chamou a atenção e aí eu abri o teu... Só pode ser a boniteza. Eu acho que foi isso. Foi a minha mãe que disse. Né? Meu filho é o mais lindo do mundo. E aí eu sei que eu abri o teu perfil e acabei vendo assim uns 2 ou 3 posts teus. Gostei muito, muito, muito. Me identifiquei muito e nisso eu mandei para o Beto. A gente estava trabalhando isso tudo com a creche aberta, eu ali, porque sou eu que faço, a gente que faz tudo, né? Inclusive cuidando da página do Instagram e do Face e tal. E aí nisso eu mandei para o Beto, que estava lá do outro lado da crechinha, com os outros cães. E eu peguei e falei, amor, olha que bacana. E ele vai fazer uma live e tal. E assim, não, acho que era um curso que você estava dando gratuito. Começou com as lives. Começa com as lives, aí depois vem aquelas 3 aulas no YouTube, para depois abrir as vagas para o curso, né? Isso. Mas aí eu falei pro Beto, o que você acha? Vamos, né, assistir? Só que assim, a gente tinha assim, uma fagulha de energia, porque a gente não estava dormindo direito há meses, preocupadíssimos. Imagina a ansiedade, trabalhando como nunca e desesperados, né? E a gente pensou, não, vamos dar um jeito de assistir, vamos lá, vamos ver. Desde a primeira... live que a gente assistiu tua, eu falei, meu Deus. E assim, parecia que você estava falando comigo. Parecia que você falava pra mim. E aí você começou a falar, gente, não precisa ter muita grama, não. Eu nunca vou esquecer isso. E nunca esqueça a frase. Apenas comece. Também. Comece perfeito, apenas comece. Isso. E a questão da grama, que para mim, assim, isso era imprescindível, ter grama, muita grama, muita grama. E você falando, não, gente, não precisa. Na minha creche, inclusive, eu nem tenho grama. Eu lembro de você falando. Eu lembro quando você me chamou de louco a primeira vez por causa da grama. Cara, é que eu botei grama no meu espaço, cara. Você cara, mas não vingou, né? Não, acabou, não. Hoje eu tenho uma ideia que eu até quero ter um espacinho de grama, mas é um espacinho fechado para que eu possa fazer uma atividade durante o dia, uma cacinha ao petisco, alguma coisa. Porque a cachorrada acaba com tudo, cara. Acaba com tudo. Pensa 40 cachorros comendo em cima, correndo em cima da grama, cagando e mijando. Não tem, né? Eu não sei como é que vocês conseguiram fazer aquela grama durar tanto tempo. Mas é isso que a gente fala. Você não está entendendo o custo.
tanto financeiro quanto físico mesmo, porque a gente também não tinha jardineiro, tá? Era tudo isso daqui, ó, que lá cortando. Sinceramente, o homem tinha pena de mim, velho. Ele falava, vou deixar essa grama bonita aí, porque... Tudo isso é para santificar esse homem aí do teu lado. Não, a minha poltroninha tá do lado do trono dele, que é assim, ó. Tá lá, cara, tá lá, garantido. E aí então, vocês me conheceram, estavam nessa busca, foram participar das minhas lives, entraram no curso antes ou depois de achar o espaço? Como é que foi essa cronologia? Antes, a gente não tinha achado ainda, porque as casas que a gente via, meu Deus, com aluguel assim, absurdo, e eu me preocupava muito em achar algo próximo do nosso endereço por conta da nossa clientela, que a gente já tinha. Com 2 anos, a gente já tinha uma clientela formada, fidelizada, né? E me preocupava muito em relação a isso. E, ao mesmo tempo, eu pensava, meu Deus, aonde que a gente vai achar esse lugar? Pelo valor que a gente vai conseguir pagar, sabe, assim, era um milagre. A gente precisava do milagre. E o milagre aconteceu. Um parceiro nosso nos indicou esse imóvel que nós estamos hoje. Antes disso, a gente assistindo, acho que daí a gente já estava fazendo, a gente já estava fazendo teu curso, e só que já nas lives você já comentava isso, que não precisa, que você não é que não precisasse, né? Quem pode, nossa, ótimo. Mas não era o nosso caso. E aí você falando que a grama não era necessário, o que é necessário é o conhecimento, você saber realizar um bom manejo entre os cães que estão ali, ter espaço, claro, né? E ter espaço para dia de chuva, que era o que a gente não tinha. Cara, eu bato até hoje nisso, né? Eu digo assim, se tu não mora no Ceará, meu filho, tem que ter espaço coberto. Tem que ter. E aí, então, assim, deu um giro de 180 na nossa busca pelo novo lugar, porque aí eu fiquei pensando, gente, não precisa tanta grama, não precisa tanto, né? O que precisa? Aí a gente começou a pensar, vamos procurar já uma casa que a gente consiga trazer nossos móveis, que estão lá parados no apartamento. Vamos ter um pouco mais de conforto para gente, né? Para a gente poder viver com um pouquinhozinho de conforto e com as nossas coisinhas, né? Com a minha cadeira, com a minha mesa, com o meu sofá, com a nossa cama. E que uma coisa que tu falou há pouco, né? Botando em xeque, né, o que Deus prepara pra gente, né? Uhum. E é normal da gente fazer isso, a gente faz isso o tempo todo, a gente é fraco, mas olha o tamanho da bênção que ele estava preparando, cara. Olha o tamanho. Quando eu vejo esse espaço de vocês agora, eu só fico pensando assim, gente do céu, né? A gente bate cabeça às vezes assim, porque a gente bate cabeça, a gente é humano, a gente fica ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tá lá escritinho, cara, tá tudo certinho, né, cara? E como ele prepara as coisas pra gente que não tem cabimento. E isso que eu fico pensando, assim, né? Como que não vai ser, né? Do nada apareceu o Carlos lá falando, né? Não comece perfeito, apenas comece, a grama não tem tanta necessidade assim, né? Tu pode conseguir um bom negócio sem a grama, mas o espaço coberto é imprescindível, principalmente se chove. Cara, 3 coisas que eu falei pra vocês que, cara, é isso, né? E pra mim, isso é Deus, cara. É Deus, porque assim, podia não ter aparecido pra vocês. Né?
Podia não estar falando isso aí, podia aparecer outros tantos caras falando de creche, mas que talvez não ia falar disso, que era o momento que vocês precisavam ouvir. Então, para mim, isso que é o dedo do cara lá de cima dizendo assim, cara, agora é isso aqui que tu vai ter que falar. Impressionante. Eu não tenho dúvida disso. É impressionante. Tanto que eu sempre falo que você foi um divisor de águas pra gente. E assim, nós já estávamos sim com a nossa creche já aberta há 2 anos, graças a Deus, desde o princípio, já começamos dando certo, não podemos reclamar e dizer o contrário, mas tudo com muita luta, muita sacrifício. Muitos sacrifícios, a gente abriu mão da nossa vida, né? Aí outra coisa que você falava muito, você tem tempo para você? E eu pensava, gente, eu não tinha tempo, nem eu para mim, o Beto não tinha o tempo dele para ele, a gente não tinha nosso tempo como casal. Era o tempo todo integral, 24 horas, vivendo e respirando para o negócio. Então, assim, em algum momento a gente ia pifar. Ninguém consegue viver, por mais que ame, por mais que esteja entregue, e quanto a isso, não existe nada que diga o contrário. A gente ama muito o que a gente faz, a gente ama cada cãozinho que chega aqui. A gente estabeleceu uma relação muito próxima com as famílias dos nossos cãezinhos. Então, assim, somos muito abençoados. Nós assim, temos que erguer a mão para o céu dos nossos clientes hoje, que são todos, acho que até um pouco mais do que clientes hoje, são mais até amigos. Fazem parte, né, do nosso... Isso é muito bacana. E sabe qual é a frase que eu estou falando agora, Tia Su? O primeiro amor tem que ser consigo mesmo. Sim. Como tem. Tem que ser consigo mesmo. Porque você tendo e se dando esse amor, você faz o quê? Distribui. Né? E aí, quando a gente não tá bem, a gente não distribui amor, né? A gente vai cada vez ficar, né, mais murchinho, mais quietinho. Né? E como isso é importante. Eu falo muito isso, e vocês sabem que eu falo, porque ele é um negócio que, se a gente deixar, ele escraviza a gente. É natural desse negócio. Primeiro porque a gente ama. Né? Ama. A gente gosta de estar ali. A gente quer estar ali. Não é, como que eu posso dizer, não é um fardo ter que estar, pelo contrário. Só que a gente precisa de limite. E era isso que a gente não estava tendo. A gente não estava tendo limite. A gente não pode deixar até que isso vire um fardo. Isso, exatamente. Exatamente. Então, eu passei por isso também, 4 anos e meio sem férias e tal, até que comecei a surtar, comecei a passar por ansiedades, por ver a minha esposa indo para a praia, tirar férias com a família dela, e eu não podendo sair, tendo que ficar focado no trabalho. E tu vê que, cara, daqui a pouco nada mais tá aqui, daqui a pouco eu vou morrer e tal, e não, cara, então assim, o hoje também é importante. Né? O hoje também é importante. Presente. Exato. É o hoje. Né? É a única certeza que a gente tem. É o hoje. É bem assim. E aí, então, deu essa viravolta, essa loucura dos céus aos infernos, dos infernos aos céus. Como que tá hoje? Essa é a pergunta que não quer calar. Quantos clientes vocês perderam nessa transição? Olha, graças a Deus foram bem poucos. Mas também, assim, poucos não por diferenças, mas assim, porque circunstâncias. Acabou não podendo trazer, porque ficou um pouco mais fora de mão. Mas assim, nós continuamos falando, continuamos uma oportunidade ou outra, eles vêm, ou seja, se for para contar, a gente não praticamente não... Nem 10%. Nem 10% a gente perdeu. E assim, continuamos muito próximos, né? A gente está a menos de 1 quilômetro do antigo endereço.
Então esses que não estão vindo é porque moravam lá do lado. Exatamente. Mas mesmo outros que moravam bem do ladinho mesmo estão vindo aqui. Olha aí, que legal, que legal. E- O medo vem, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Tem que ir, vai fazer o quê? Tem que ir. outra possibilidade. Bem, E como é que tá agora, então, com um lugar novo, com um São Francisco lindo desenhado na frente, com um espaço coberto, que tá lindaço, com um espacinho de grama pequenininho, que é uma delícia, as costas do tio Beto agradece muito, né? Como é que vocês estão, como é que tá o sentimento agora? Como é que tá essa questão da creche, da recorrência? Quantos alunos estão? Qual é a expectativa de crescimento? O quanto cresceu depois desse espaço? Qual é o momento atual? Então, a gente acabou precisando investir bastante aqui também, porque é uma casa antiga, bem antiga, e que estava muito maltratada, estava muito... Como diz o outro, estava sem dono. E aí, então, a gente combinou com a proprietária que nós iríamos pintar e tal, já do jeito que a gente quisesse. E aí a gente foi começando a fazer o que era necessário, porque, obviamente, precisaram diversas adaptações, as contenções, os 3 portões, né? Aí pintamos tudo lá atrás, tudo bem coloridinho, demos vida, fomos... Aí, assim, a questão de dedetização, a gente teve que fazer diversas vezes, já logo no começo, porque... Nós contratamos uma empresa mensalmente, que nos atende mensalmente. Nós temos um contrato mensal. Começa... Então, se aparece algum foco, é feito pontual. É isso. E tomando todo o cuidado também de ter contratado uma empresa que se preocupa também com o meio ambiente, o produto é biodegradável, então não é tão agressivo nem para os animais, nem para nós seres humanos. Então, assim, a gente continua com essa mesma pegada, né? Mas agora com mais qualidade, porque agora é uma casa realmente, a gente pôde trazer todos os nossos móveis para cá e se sentir em casa realmente, não somente no trabalho. Então, aqui a gente está conseguindo, de certa forma, ter essa diferenciação entre espaços. Lá atrás é o nosso trabalho, é a nossa creche. Aqui dentro é a nossa casa. Mas os adorei isso. Mas os hóspedes continuam dormindo dentro de casa com a gente. Isso não vai mudar. Certo. Até no começo a gente pensou que lá, porque tá tão gostoso lá atrás, o espaço pet é uma delícia, tá a coisa mais linda, é a parte mais linda da casa, eu acho. E ainda assim a gente não tem, a gente nunca deixou nenhum cachorro lá e nem, a princípio, não vamos deixar, porque eu acho muito importante a gente tá acompanhando eles, né? Embora tenha câmera lá atrás, a gente instalou câmeras e tudo, mas nós não estamos lá. Então, se acontecer qualquer coisa com o cachorro, né? Os cachorros continuam dormindo junto com a gente, assim, se ele tosse, a gente ouve, já acorda, opa, o que está acontecendo? É um diferencial do negócio de vocês, né? E isso não vai mudar. Não vai mudar porque daí, para mim, perde o sentido, sabe? Posso aprimorar, claro. Eu ia te perguntar, e quando você sair de férias e que vai ficar aí os teus funcionários, como é que você vai fazer? Então, a princípio a gente está pensando nesse ano, quando a gente for tirar férias, nós vamos ter um recesso, já vamos informar antecipadamente os nossos clientes. A creche daí não vai estar aberta, porque nós não vamos estar aqui. E para a gente conseguir tirar férias esse ano, nem que a gente contratasse já amanhã
funcionários, ainda não iria estar capacitado para estar sozinho aqui dentro da nossa casa, né? Lembrando que é a nossa casa. Isso. Então a gente debateu bastante a respeito, né, amor? Sim. E chegamos nessa conclusão. Não vai ser um período, vamos fechar 30 dias, jamais. Mas vai ser uma semaninha ali que acredito que os nossos clientes vão entender. E aí a gente volta com aquele gás todo para poder seguir para mais um aninho aí, de muita entrega. E aí pretendemos, acredito que no máximo no começo do próximo ano a gente está já com funcionários. Já tenho essa visão. Tá internalizando isso, Tia Su? Outra coisa que eu aprendi com o professor Carlos, sabe? O Carlos Constante, ele me falou uma vez, você está procurando um clone, né? Um clone você não vai encontrar nunca, então... né? Esse ano ainda não. No que vem eu não sei, mas esse ano ainda não vai sair. Ainda não. E, enfim, aí... Então, mas eu vou te dizer uma coisa, né? Tudo vai acontecendo no seu tempo, obviamente, né? Sim. Que bom que você está pensando nisso, está organizando. E, claro, você vai organizar com seus clientes, vai informar de forma antecipada isso para eles. Né? E tem uma coisa que vocês não falaram, é que os clientes de vocês já abraçaram essa causa junto com vocês. Por quanto tempo vocês fecharam a creche de vocês? Por quanto tempo? Exatamente. A gente precisou ficar um mês, um pouco mais de um mês. Aliás, um mês. O mês inteiro de janeiro, gente. Janeiro. Gente, eles fecharam a creche deles total em janeiro. E a casa tá cheia. A casa tá cheia. Isso significa o quê? Excelência no que faz. Excelência no que faz. O cliente estava esperando eles voltarem a trabalhar para poder continuar levando lá. Por quê? Porque são eles que fazem isso. Cara, isso para mim é impressionante. Então, quando tu diz assim que os teus clientes vão entender, não, eles já entenderam. Já entenderam. Já entenderam. E o teu cliente sabe que tu tá fazendo isso para quê? Para que tu possa atender melhor, para que tu possa manter a tua qualidade de serviço, né? E porque tu precisa. Tu precisa, assim como eles deixam lá uma semana, 2 semanas, 17, 30 dias, como deixam, tu também precisa desse tempo. Né? Sim. Então as coisas vão acontecendo ao natural. Talvez quando tu tiver uma equipe que tu tenha plena confiança e tal, que tu possa sair uma semana e deixar a creche funcionando, isso vai acontecer. Mas hoje ainda não é esse tempo. Né? Então as coisas vão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Sim. Então, cara, parabéns por isso, porque não é qualquer empresa que pode fechar 30 dias e quando volta com a casa cheia. Parabéns. Não, e detalhe, assim, fechamos 30 dias, mas a princípio pensando que a gente nem ia precisar fechar. A primeira ideia que a gente passou para os nossos clientes foi: tio Beto vai indo para lá, eu vou segurando aqui na antiga, e a hora que der a gente vai fechar no máximo um dia para mudar a gente falando. E falando para todo mundo. Eu acompanhei isso aí. E eu só perguntava, gente, vai, não vai? Eu fiquei com medo do negócio de vocês. Lembra que eu falei pro Beto, pelo amor de Deus, me abre essa creche. Já fazia 15 dias que estava fechado. Eu falei, cara, dá jeito, abre essa creche logo, cara, os clientes vão correr. E ó, eu estava errado. Eu falo aqui ao vivo. É por isso que eu digo que nós somos muito abençoados, porque assim, os clientes que a gente tem não são qualquer um, cliente. não. E não é puxando lenha, não é nem nada, mas assim, graças a Deus, é Deus operando de novo, é isso que eu penso. E nós vamos nos encontrando uns aos outros, né? Assim como nós
temos toda essa preocupação de entregar o nosso melhor para cada cãozinho que chega aqui, para cada família sair, poder viajar em paz, ou poder estar trabalhando, sabendo que o cãozinho tá bem, e está bem cuidado, e que vamos, né, dar o nosso melhor. Os clientes também estão nos procurando, aí de repente a gente consegue encontrar um mentor desse, assim, e que tem uma... E que colocou boas ideias com muita simplicidade. Sim, de uma forma tão prática, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, porque nada é raso com você, eu acho. Você sempre vai assim no ponto, e eu acho isso... Nossa, nós somos muito gratos. Eu sempre falo para todo mundo. Já falei de você para várias clientes. Enfim... É muito bom saber que, principalmente nessas horas que a gente passa de aflição e de desespero e de questionamento, de pensar, meu Deus, e agora? A gente precisa aumentar a nossa fé e confiar, porque tem algo muito melhor, né, logo ali sendo preparado para a gente. Basta que a gente continue, e é claro, a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Mas quanto a isso, a gente nunca teve medo quanto a isso, porque a gente realmente faz o que a gente faz de corpo inteiro, com muita entrega, muita vontade, muita boa vontade, muita alegria, muito amor, e sempre buscando nos capacitar cada vez mais. A mudança deu medo? Deu. Pra caramba! Mas a gente sabia que com fé e com o nosso trabalho e com a nossa entrega... E com os nossos clientes. Ia dar certo. A base de relacionamento, né, gente? Vocês sempre falaram isso desde o início, né? Uhum. Família, amigos, pessoal preocupado. Quando chove, cara, olha o tamanho do carinho, cara, que é isso. Uhum. Isso não tem preço, não tem o que pague um troço desse, né? Não tem. Isso é especial demais. Gente, é muito demais ouvir isso. Olha aqui, ó. Tá ali, ó. Estão vendo lá, ó? Ai, a caneca! Olha lá, ó. E o bilhete tá lá também, ó. Sim. Aqui, ó. Olha que botaram aqui, credo! Gente, demais essa história. Demais mesmo. Eu acho que é um aprendizado enorme para todos nós, para todo mundo que está assistindo e que vai assistir. É um processo ímpar que vocês passaram, um processo louco de acreditar, de ter fé, de esmorecer, de acreditar, de ter fé, de esmorecer. E vai de novo, e tá aí tão bem, tão feliz. O lugar tá lindo, né? A cachorrada tá se divertindo pra caramba. E eu vou visitar vocês. Eu vou. Vem lá, vem. Vamos combinar esse dia aí para eu já comprar as passagens para não ter. Depois que compra as passagens, aí eu corto a ponte, né? Não tem volta, aí só vai. É isso mesmo. Queridos, tem 3 perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui quais são as perguntinhas para vocês. Ó. Vamos ver aqui. Tem quarto para visitas? Porque o pessoal do Sul vai em peso. O Lute disse que vai comigo. O Lute e a Tia Jo vão junto. A Jo e o Lute aqui, vamos lá. Tem quarto de hóspedes. Vem! Nós vamos dormir com a cachorrada, Lute. Vocês não vão dormir, vocês vão ajudar a cuidar da costela. Eita, nós. Vamos ver aqui, Hotel Pet Dias. Como foi feita a propaganda, divulgação do Hotel Creche de vocês? Acho que eles querem saber lá no início, né? Como é que vocês conseguiram e fizeram essa propaganda? Você falou do Facebook que usava, mas enfim, conta um pouquinho. Nós também fizemos flyers e começamos a distribuir. O nosso endereço era bem próximo do Parque Barigui, aqui em Curitiba, que é o maior parque da cidade, o mais movimentado. Diz que é muito bonito aí, né?
Lindo, lindo. A cidade é linda, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo Curitiba. E aí a gente começou a divulgar, fomos começando a gente pensou muito antes de escolher o bairro onde a gente montou a creche, já com foco no nosso público, né? No nosso público-alvo, que eram cãezinhos de apartamento. E próximo a nós são 3 grandes eixos de prédios. E aí era aquela coisa, era amigo, era mãe, era sogra, entregando os flyers e panfleto, deixando nas portarias dos prédios, né, que é cheio por aqui ao redor. E foi assim, muita propaganda de amigos mesmo, indicando, enfim, tanto que nós fomos inaugurados, né, isso que eu acabei de falar ali atrás, foi indicação da nossa Dinda, de casamento, que indicou, ela é podóloga, e ela indicou para os clientes dela. E foi assim, e aí eles, sem nem conhecer a gente, não, a nossa cachorra vai ficar com vocês. E, não, mas a gente não tá perto, não, mas vai leva pra tua casa, vê o que você faz. Eu sei que vai estar bem cuidado, porque a Sônia falou que vai estar bem cuidado. Então, assim, é uma corrente, né, na verdade, é uma corrente. A gente uniu. Isso foi lá no início, né? Bastante flyer, divulgação, relacionamentos, né? Uma corrente de relacionamentos. E hoje? Como que está hoje? O que vocês usam de marketing hoje? Hoje, Carlos, graças a Deus, isso é uma coisa também importante a se falar, que desde que a gente mudou para cá, a nossa visibilidade aumentou, assim, absurdamente. Uhum. A gente está a menos de 1 quilômetro, né, como eu falei, do outro endereço, mas a rua da nossa antiga creche... Não tinha fluxo. Não tinha fluxo, não tinha passagem. Era uma rua bem pequenininha e não tinha passagem. E agora a gente está numa avenida, né? Aqui a rua é bem movimentada e a poucos metros daqui, a 2 quadras, tem uma Hiperzu, que é um gigante aqui em Curitiba. E aí nós temos parcerias também, né, com vários veterinários e pet shops também. Logo lá no começo a gente tinha uma grande parceira, a Pati, que veio indicada por uma amiga da mãe dela, que foi indicada pela minha mãe, então é tudo mais ou menos assim, sabe? É uma cadeia, né? E aí ela, que foi uma das nossas primeiras clientinhas também, a Jujuba, que é a nossa pretinha, e que continua até hoje. E a Paty, ela tinha na época um pet shop, bem próximo daqui também. Então nós fechamos uma parceria bem bacana. Essa Paty é a que está escrevendo aí para vocês? É maravilhosa. Virou nossa amiga, assim, do coração. É como se... Gente, eu a conheço. A gente se conheceu quando inaugurou a crechinha. Mas ela foi a nossa primeira cliente de creche, que pagou o pacote mensal. Ela foi a primeira a pagar o pacote mensal. Nem estava pronta ainda a creche. O Beto fala, meu Deus, que mulher louca. Ela sacou peguei o cartão dela e falei assim, amor... Ela nem conhece a gente, tá dando cartão para pagar aqui. E a creche nem estava pronta ainda, gente. Estava cheia de coisa para fazer. Enfim. E hoje ela diz que a gente tem guarda compartilhada com a Ju. Com a cachorra dela. Ai, que legal. Olha isso aí, gente. Meu Jesus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas daqui a pouco vem as trocas de gerações. Né? Sim. O bicho pega, mas também é bom, né? Porque é confiança, cara. Isso é... Sim. Uhum. E então, aí só dando mais a Paty, como ela tinha já o pet shop dela, de banho e tosse e tudo mais, ela indicou lá no começo a gente para muitos clientes que também seguem até hoje com a gente. Eu, Carlos, hoje posso dizer que mais de 50% da nossa clientela chega até nós por indicação. Que massa, cara.
E é uma coisa bem Que louca massa. isso, né? Porque normalmente você demora muito tempo até conseguir ter esse retorno, e a gente já logo lá, desde o comecinho, já tinha, porque eram de pessoas que sabiam que eu era enlouquecida por cachorro, que eu amava cachorro, que os meus cachorros são filhos, e, enfim. É. Olha lá a Paty rindo. O negócio é extremamente pessoal, né, Tia Su, né, Tio Beto? E isso é uma coisa que eu falo sempre, né? Eles, antes de acreditar numa marca, eles vão olhar quem são os rostinhos por trás, né? Sim. E nesse nosso negócio, isso é muito verdadeiro. Eu falo sempre para os meus alunos assim, gente, mostrem a carinha de vocês. Vocês precisam estar aparecendo, né? É importante as pessoas confiar, saber quem é, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que tem muita creche. Tem muita creche. Né? Então é importante as pessoas saberem quem vai cuidar dos filhos, como vai cuidar, né? Você, querendo ou não, é o dono do negócio, né? Você, claro, não precisa estar todo dia nas redes sociais, mas pô, de vez em quando mostra lá um rostinho, né? Fala alguma coisa, enfim, dá um oi, né? É importante. Eu vou melhorar isso, eu vou melhorar. Bora. Se tivesse aparecendo, estaria 80%. Não 50%. É verdade, é verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Como começar a oferecer serviços de passeio e oferecer hospedagem na própria casa? Bom, hospedagem na própria casa, vocês são feras, né? Sim, opa. O primeiro passo é conhecimento, né? Serviço de passeio a gente não tem, até porque fica difícil a gente se dedicar aqui 100% e tá fazendo um outro tipo de serviço que a gente tem que se ausentar daqui, né? Então, eu acho que são duas coisas, né, no meu ver, né? Acho que são duas coisas que tem que andar em dias diferentes. Tem creche que oferece passeio pro dia de creche. Eu acho que, cara, a creche é uma coisa e o passeio é outra, em dias diferentes. Dias diferentes. Deixa o cachorro curtir o dia de creche dele bacanudo e depois deixa ele curtir o passeio dele bacanudo também. Eu sou a favor da creche, por exemplo, quando o cachorro tá lá, do passeio, quando o cachorro está lá hospedado, às vezes mais de 10 dias. Que daí já está cansado daquela rotina e tal. Para dar uma saída daquele ambiente, né, de loucura, porque às vezes a creche é mais agitada, né, e o cachorrinho já está numa vibe bem, né? Mas o primeiro ponto em cima disso aí tudo, né, oferecer qualquer tipo de serviço em qualquer tipo de ramo, nicho, é conhecimento. Conhecimento é o teu primeiro ponto. Não tem como se preparar, tentar buscar, né, muita informação sobre o negócio. No link da minha bio tem meu canal do YouTube, cara, lá tem mais de 80 lives de mais de 1 hora só falando de pet creche, de pet hotel, de cachorro. Então tem muito estudo, tem muita gente falando lá sobre isso. Não dá para começar por ali. E muitas informações valiosíssimas, que assim... E você oferece tudo isso assim, né? De graça. Tá ali. Eu acho impressionante. Para quem quiser ver. Impressionante. Para quem quiser ver, desde setembro de 2021, que dia que vocês abriram a creche de vocês? 2020, né? Um ano depois de vocês, eu abri a minha aqui na internet. Desde setembro de 2021, todas as terças-feiras ao vivo aqui. Que legal. É muito legal. E estamos muito gratos essas terças-feiras ao vivo, que foi assim que começou. Tá muito legal, cara. Estamos na 6ª turma, gente. Na 6ª turma, estou dando aula para a 6ª turma. Que máximo. Tá muito legal, é muito bom esses relacionamentos, essas trocas, né, ensinar o que eu sei, aprender o que as pessoas têm a ensinar, é muito, muito bacana. Posso dar um conselho? Bora. Para quem é da turma, a 6ª turma que está aí assistindo, para quem pensa em entrar numa 7ª turma, ouça o que esse cara diz. Com toda a humildade, com toda a seriedade que ele passa pra gente, todos os conselhos, porque ele sabe o que ele está falando e ele é um cara fenomenal. Ele realmente, eu e a Tia Su, a gente fala isso, ele foi um divisor de águas na nossa... E nos auxiliou muito em todo esse processo de mudança. Então, a gratidão que a gente tem a você, Carlos, é enorme, é imensa.
A gente vai levar isso para a vida. Amém. Obrigado, viu? Obrigado por esse carinho. É uma amizade que... Vamos selar com uma costela bem deliciosa. Venha. Gente, 9h46, nós estamos há quase 2 horas falando. Vocês devem estar roxos de fome, então, né? Vamos deixar vocês jantar. Obrigado demais por esse tempo de vocês. Uma honra. Vocês moram demais no meu coração. Cara, nossa. amo cada momento que a gente conversa, que a gente passa aí junto e tal. Eu tô com saudade de vocês nas aulas, entrando 10 minutos antes, jantando lá e a gente conversando. Tá muito bacana. Só escutando o barulho dos pratos, dos garfos. Cara, muito bacana. Gente, obrigado demais. A gente agradece.